Boa noite, pessoal do YouTube e do Facebook. Essa semana veio uma polêmica que eu achei interessante. A Rádio Paz, eu não queria falar o nome da rádio, mas já falei. A Rádio Paz reuniu professores formados em teologia, que grande sábio que veio do exterior, para fazer um debate discutindo, fala de mesa, acho que mesa dos notáveis, só pessoas formadas, sábias. E eu vi que eles entraram numa área da Bíblia que os pastores que estavam ali, os teólogos, os professores de teologia, se embananaram e começaram a discutir e queria explicar para o ouvinte, não conseguiu explicar, acabou que ele mudou de assunto e não explicou a situação, porque não é fácil de explicar ou de entender. Mas eu sou daqueles que crê naquela parte que fala assim, que a Bíblia diz: obrigado, Senhor, por ocultar essas coisas aos grandes e poderosos e revelar somente aos pequeninos. Eu na minha humilde figura, me coloco e quero falar um pouco do que eu estava falando sobre essa teologia. É o seguinte, funciona assim. Esses dias também teve uma polêmica no Fantástico de uma cientista que disse que deixaram a religião avançar muito e com isso a ciência perdeu muito espaço e campo, deixando a religião acreditar muito naquilo que não é real, que ele não considera real. Ele não considera que Deus fez o homem, ele não considera que teve o Big Bang, a explosão que foi criado o universo. Eles não consideram que teve a ciência não considera que Deus fez tudo que na Terra há, né? Tudo que na Terra há. Eu posso aprofundar muito nesse assunto aqui pelo seguinte, mas é muito comprido, não sei se o vídeo dá para gravar. Mas por quê? Nós pode juntar, a ciência não crê na Bíblia, no que a Bíblia diz, crê que o homem veio do macaco, talvez não do macaco, mas gerado por uma espécie de homem, quase igual a um macaco, que chamava o homem de Neandertal. Ele tinha umas mandíbulas grandes, presas grandes, que ele vivia de comer carne crua. Antes de inventar o fogo, de inventar o cozimento, de inventar nada disso. O homem era um caçador, tinha unha grande, tinha as mandíbulas maiores e presas mais resistentes e mais fortes, para estraçalhar a presa, que ele era caçador e comia a carne crua. Tinha uma espécie de homem que viveu há muito tempo atrás, foi comprovado cientificamente, acharam esqueleto deles intacto, que tem exposição em vários museus, e tem essa espécie de homem. Então eles não crê que o homem veio dali, não do chimpanzé, igual as pessoas imaginam. E só que as pessoas, a Bíblia, ela é um livro tão sagrado, tão de Deus, que ela deixou explicada tudo que a pessoa quiser saber, ele encontra na Bíblia. Tem gente que fala, como que foi feito Deus? Deus explicou como foi a criação de Deus. A criação de Deus, só um pedacinho, fugindo do meu assunto, criação de Deus, ele explica lá quando ele fala assim, no início existia água, somente água no abismo.
e existia uma voz que bairava sobre as águas, sobre as fontes do abismo. E aquela voz, aquele verbo se fez carne, se movimentou e formou Deus. No princípio era o verbo. O que é verbo? Era uma voz. Verbo são palavras, né? Quando você conjuga o verbo, são verbos de palavras. Então, no princípio era o verbo. Então, a existência de Deus foi mais... Eu poderia explicar mais a fundo, isso aí teria que ir mais a fundo para as pessoas compreenderem. E fala assim, que no início só existia água. E na água surgiu uma voz no meio que bairava sobre as águas. Você pode ler esse texto, que você vai ver que explica, para a pessoa compreender. Se você deixar compreender, explicar espiritualmente, você vai compreender a formação de Deus, através daquele verbo, daquela voz, se formou por cima das águas, se formou uma forma espiritual, uma forma, esse formato, homem, formato de homem. Por isso ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Jesus lá no Novo Testamento falou, no princípio era o verbo. Hello, Moto. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Eles eram um só, foi formado através disso aí. Então nós falamos, explica tudo sobre a existência de Deus. Aí quando fala aqui, naquela época, são esse texto aqui que eles entrou neles, que eu considero que eles se bananaram nesse texto. Diz assim, ó: e aconteceu que, como o homem se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, e todos os que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá que meu espírito para sempre com o homem, não contenderá que o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigante na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram valentes, que houve na antiguidade varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaram sobre a terra, e o que toda a imaginação e pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. Pensou em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a terra, sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até os animais, até os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver-os feito. Então, o que eu disse, irmão, que eles entraram nesse assunto, não explicaram, se embananaram, brigaram, se embananaram, pelo seguinte: o que a cientista disse, que deu muito espaço para que a religião
entrasse, e eles deixou que entrasse, porque a religião é boa, né, para o coração do homem. Mas não que eles acreditam, né? Eles acreditam na evolução do homem, que o homem tem uma evolução que foi evoluindo, e cada vez, continuamente, ele vai continuar evoluindo. O homem é um ser de evolução, que ele vai evoluindo através do tempo. Aí você vê através da internet, eles começam a inventar robô, o homem, o calor vai aumentando, o seu corpo vai adaptando para sobreviver ao calor das novas gerações, a água vai diminuindo e as próximas gerações já vêm mais adaptadas para consumir menos águas e menos comida, e assim por diante. O homem é adaptável, então ele tem, não só o homem, mas todos os animais têm esse poder de evoluir, de evolução. Então nós podemos colocar juntamente com o que a Bíblia fala. A Bíblia colocou aqui que Deus fez a terra, mas quando ele fez a terra, quando ele foi criado, só existia água sobre a face da terra. E ele foi gerado dali. Se vocês meditar, estudar e aprofundar, vocês vão ver que fala que no início era só uma voz que bairava sobre as águas. Então, quando existia gigantes sobre a terra, quando ele está dizendo existia gigantes sobre a terra, ele não estava falando de homens só. Ele estava falando de animais gigantes, de dinossauro, de grandes espécies de animais que viviam no mar, viviam na terra. Existia muito gigante, não tinha como o homem evoluir na terra por causa de tanto gigante que tinha. Então, não só por causa da necessidade dele, ele não arrependeu de haver feito o homem, a descendência de Adão e Eva. Ele arrependeu de haver feito a outra espécie de homem que tinha sido criado juntamente com os animais. Quando ele criou os animais, ele falou assim: haja os animais segundo a sua espécie, e assim houve os animais. E o homem é uma espécie de animal, queira ou não queira, um animal racional. E ele foi criado juntamente com essa espécie de animal, só que com outra aparência. Com outra aparência, não com a aparência perfeita, como Deus criou Adão e Eva. Aí depois, quando ele criou toda a espécie de animal, ele pegou e falou: agora façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí ele já estava fazendo Adão, aí ele já fez ele normal, com todas as suas características normal. Só que a Bíblia não fala quanto tempo que Adão e Eva viveu no paraíso antes de ser expulso do paraíso e mandado para a terra, para viver junto com os outros animais e com o homem, a outra espécie de homem. Tanto que existia outra espécie de homem, já evoluído, então talvez não tinha aquela evolução que Deus deu com a inteligência de Adão para ele sobreviver na terra, mas existia aquela espécie de homem caçador, homem forte caçador, que caçava para comer. Tanto que quando Caim matou Abel, a Bíblia fala que ele foi movido por grande temor, e ele fugindo, Deus repreendeu e falou assim: Caim, onde está seu irmão? E ele respondeu para Deus: Senhor, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Não sei do meu irmão. Ele falou: o sangue do teu irmão clama por mim. Aí ele disse assim: Senhor, ele admitiu que matou o irmão e falou: Senhor, mas o castigo que eu vou receber é maior do que posso suportar. Por todas as pessoas que me vê vão querer me matar. Todas as pessoas que Caim estava falando era quem?
se só existia ele, a mãe dele e o pai dele? Segundo os teólogos, segundo a tradução. Mas eu discordo. Existia outra espécie de homem que já estava evoluído, que tinha saído do homem de Neandertal e já estava evoluído, tanto que a Bíblia diz que saiu Caim da presença de Deus e habitou numa cidade de Nod, cidade chamada Cidade de Nod. Ele habitou lá nessa cidade e lá ele casou e teve filhos e filhas. Então, tá aí, quando Adão e Eva começou, veio Sete, teve filhos e filhas, e suas filhas foi crescendo, suas netas foi crescendo, foi envolvendo com uma espécie de homem que Deus considerava impuro. Era um homem considerado como um animal. E existia gigante. Imagina, vamos supor, vamos colocar na nossa cabeça que aquele gigante era os dinossauros. E eles eram carnívoros. Como que o homem ia evoluir na Terra, se Deus não destruísse a Terra e destruísse eles? Quantos mil homens que não tinha que nascer para ser comido, para ser devorado por um dinossauro, por o dinossauro Rex, que era um dos carnívoros maior que tinha, né? Então eram várias pessoas que ele ia ter que comer por dia para se alimentar, que ele se alimentava basicamente de carne. E um homem era carne. Então, para ele conseguir fazer o homem multiplicar, ele teria que destruir a terra. E ele ia destruir aquela espécie de homem que já tinha misturado com os filhos de Adão, que eram os filhos de Deus, que Deus pôs na terra. Aquela espécie de homem tinha misturado, então ele resolveu destruir, limpar. Se ele tivesse arrependido de haver feito a espécie de Adão também, a descendência de Adão só foi destruída no dilúvio porque se misturou com os homens de coração imundo, que não tinha compromisso, não conhecia a Deus e não tinha compromisso com Deus, e a maldade bairava e tomava conta da vida e do coração deles. Aí ele se misturou, o filho de Deus que se misturou foi morto. Então os que não misturaram foi a família de Ló. A família de Ló não misturou. Ele com as suas filhas não se misturaram, e sua esposa também, que todo mundo sabe da história, que ela não queria e acabou virando uma estátua de pedra, que é conhecido. Então, Deus, quando estava falando, eu arrependo de haver feito o homem, ele não estava falando de Adão e Eva, ele não estava falando de Noé, ele não estava falando daquela descendência, ele estava falando da outra espécie de homem que foi criado como um animal. Quando ele disse, façamos os animais segundo a sua espécie. E foi criado ali o animal junto com os leões, com os macacos, com os bichos, o animal homem racional que foi criado ali e foi misturado. E os gigantes, que a Bíblia fala que existia sobre a terra, ele estava falando de animais gigantes, que pode ser não, é o dinossauro que vivia naquela época, que destruía, comia, que ele era povoado. Então Deus tinha que fazer uma limpeza no mundo para ele começar, para que o homem pudesse evoluir. Porque o homem não era páreo para o gigante. Ele ia virar refeição, ele jamais conseguiria prosperar e multiplicar como Deus queria na terra cheia de gigantes, de animais, de monstros, né? Porque ele estava imaginando que aqueles gigantes vinha descendência do demônio, outros gigantes, descendência de Caim, outros que os gigantes, não é nada disso. O tipo de gigante que tinha na terra era animais gigantes, tipo que sobraram poucos no mar, porque ainda tem muito gigantes no mar, né?
Só que ele procurou a destruir os gigantes, como a baleia, porque ela não precisa, porque ela é mamífera. Ela não é carnívora. É grande, a pessoa, se a baleia fosse alimentasse de carne, tanto que não destruía os homens na terra e virar uma guerra. Então, e todos os animais grandes, gigantes daquela época foi destruído, porque Deus viu que para o homem se multiplicar sobre a terra tinha que fazer um limpa, por causa da maldade do homem que se multiplicara e porque existia gigante sobre a terra. Então essa é o que Deus quer te mostrar. E cientificamente, a Bíblia comprova o que o cientista às vezes diz, que o homem é uma pessoa que ele evolui, que os animais da terra evoluem, tipo que o pinguim, ele era uma ave, e quando o mundo encheu de água, ele evoluiu para o animal marinho, e várias outras espécies que evoluem. E o homem continua evoluindo. Do celular ele vai passar, que a última invenção, a internet, é a coisa do momento, mas isso aí não para por aí. Isso aí o homem vai continuar evoluindo, né? Você sabe por quê? Porque Deus fez o homem a imagem e a semelhança de Deus. Quando fala semelhante, ele pode chegar a ser semelhante na inteligência e no poder de Deus, na semelhança. Só porque Deus tem milhares e milhares de anos e usa 100% da sua capacidade intelectual. E o homem é uma criança nesse momento, que quando chega a usar muito, o que usou mais a capacidade intelectual dele, de todos os homens que fala cientificamente, foi Albert Einstein, que usou 12% da sua capacidade intelectual. Nós, cidadãos simples mortais, que não tem essa capacidade toda, é 2%, é 3%, quando é muito inteligente é 4%. Então, tanto que Albert Einstein, o cérebro dele, ele não foi enterrado junto com o corpo, ele foi retirado e ele está sendo estudado numa universidade dos Estados Unidos, para saber por que ele conseguia ser tão mais inteligente do que o restante da humanidade. Mas só que com a evolução do homem, o homem cada vez mais vai dar conta ele vai conseguir usar mais e mais a sua inteligência, e isso aí não vai ter limite, e ele vai realmente, como está fazendo hoje, brincar de ser Deus, né? Então tá aí, essa é a explicação que se você quiser conferir na palavra de Deus, ela explica tudo. Se você quiser saber mais também sobre científico, para provar para aquela cientista que a Bíblia fala sobre os gigantes, os dinossauros que tinha, fala sobre o homem de Neandertal, que tinha antes, que não tinha participação, que não tinha, que estava misturando, não tinha o Espírito de Deus, ele era só uma espécie de homem, e estava se misturando. Então, por isso que ele falou, meu espírito se está misturando com a carne, porque esse homem, esse tipo de homem, ele é só carne, carne ele será. Então, está bem explicado aqui, você pode conferir em Gênesis, no capítulo 6 a seguir, até o versículo 12, do 1 até o 12. E tá aí, né? Se você gostou, vamos compartilhar, vamos entrar lá no YouTube João Borges de Oliveira. Se não gostou,
passa para frente e fala que você não é obrigado a ouvir sozinho. Amém.